A paz de Jesus Cristo, parte 2, final do culto, né? Parte 2, final. Igual eu falei na parte final aí, eu fui tomar banho, e agora eu tô aqui na parte 2. Né? Tô até com o cabelo molhado, né? Aí. Acabei de tomar um banho ali. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 12, resumo do capítulo. Paulo passa para outro problema. Hoje não precisa nós usar nem o microfone, não. Paulo passa para outro problema. Os coríntios interpretam mal a espiritualidade ao associá-la com os dons espirituais mais espetaculares. 12:1-3. No capítulo, o autor apresenta uma explanação básica sobre os dons. Versículo 4:11. Enfatiza a necessidade de que devem ser exercidos no contexto da igreja, como organismo único e vivo. Versículo 12:13. No corpo, todo dom é essencial. Versículo 14 e 24. Divisões baseadas na suposta superioridade de um dom sobre o outro. Como ocorre em qualquer questão divisível, afeta o crescimento e a saúde do corpo como um todo. Versículo 25 e 27. Muito embora todos tenham dons diferentes, cada crente é igualmente membro do corpo de Cristo, contemplado com determinado dom. Versículo 28 e 31. Versículo chave 12:7. Cada qual conta com uma manifestação do Espírito. A aplicação pessoal, nossa adoração deve refletir realidades espirituais, não nossos preconceitos. Conceito chave, igreja, PP 768, 794, e espiritualidade, P 792. Destaque, pano de fundo, 12:1-3. No mundo antigo, palavras articuladas em êxtase eram vistas como sinal de possessão pelos deuses. A epilepsia era uma doença divina, e o resmungar de sacerdotisas drogadas em determinados oráculos, como de Delfos, era considerado transmissão de mensagem dos deuses. Paulo se refere a isso ao observar que, quanto aos pagãos ignorantes, deixai-vos conduzivos aos ídolos mudo, segundo éreis guiado. O problema era que essa atitude em relação ao dom persistiu nos convertidos ao cristianismo. Em decorrência, dons especiais, como os de língua, eram considerados por muitos em Corinto como evidência do contato íntimo com Jeová. Os portadores desse dom eram mais espirituais, até mesmo quando seus dons contradiziam as verdades fundamentais do cristianismo. Alguns estavam suficientemente espantados para acreditarem neles. É contra esse contexto cultural que Paulo desenvolveu ensinamentos sobre a verdadeira espiritualidade, dons espirituais e o exercício adequado dos dons de línguas. No que diz respeito 12, refere-se às manifestações sobrenaturais concedidas como dons da parte do Espírito Santo e que opera através dos crentes para seu bem comum. Versículo 1:7, 14:1. Dons espirituais, 12:4-7. Esses versículos contêm ensinamentos chave sobre os dons espirituais. 1. A diversidade de dons. 2. Todos são concedidos pelo Espírito Santo. 3. Nenhum dom indica que uma pessoa seja mais possuidora do Espírito Santo que outra, pois o mesmo Jeová é quem opera tudo em todos. 4. Os dons são distribuídos soberanamente pelo Espírito. CF, versículo 11 e 5. Os dons funcionam no interior da igreja para um fim proveitoso do corpo. Lista de dons. 12:7-10. Trata-se de uma variedade de dons espirituais concedidos aos crentes. Não são os mesmos de Romanos 12:6-8 e Efésios 4:11, mediante os quais o crente recebe poder e capacidade para servir a igreja de modo mais permanente. A todos nós foi dado beber de um só Espírito. 12:3. A todos nós foi dado beber de um só Espírito. 12:13. Esse versículo define da lei. Esse aqui é lei.
senhor chama isso aqui de lei. Isso aqui não é Bíblia, não é lei. Palavra, escritura. Voz de Jeová, voz de Jesus Cristo, voz do Espírito Santo. Né? O batismo do Espírito é a obra do Espírito pela qual ele une todos os cristãos no corpo vivo de Cristo. A palavra todos aqui é fundamental, pois se não se é crente, quem não seja batizado dessa forma, essa obra do Espírito deve acontecer na convenção. O corpo de Cristo, 12:12 em diante. O corpo de Cristo, 12:12 em diante. Esta é uma das 3 figuras mais importantes a definir a igreja. A igreja é um organismo. A igreja é um organismo vivo, pela qual cada membro faz uma contribuição necessária para a vitalidade do todo. Para a vitalidade do todo. Na passagem, o contexto de corpo enfatiza a necessidade de aproximação, relacionamento interpessoais e fraternais, condições necessárias para o funcionamento dos dons espirituais, para que a igreja seja o que ela é, o corpo de Cristo, viu? A igreja, corpo de Cristo. Esse templo aqui é corpo de Cristo. O que eu já falei para vocês? Quem é o noivo da igreja? Quem é o noivo da igreja? Ele vai buscar a noiva. O noivo vai buscar a noiva. A noiva é o que? O templo. Templo. Corpo dele. A igreja é o corpo. Corpo dele. Entendeu? Habita dentro do templo? Habita sim. Entendeu? Aí nós aprendeu tudo aqui, meu irmão e minha irmã. Nessa noite nós aprendeu tudo aqui, ó. Nós aprendeu tudo aqui, ó. E de madrugada, quando chegar de madrugada também, vou voltar com tudo também. Aqui não para nada, não, ó. Aqui não para nada, absolutamente nada, né? Enquanto o Criador está no controle de todas as coisas, eu vou até aproximar mais perto. Aproximar mais perto aqui, ó. Para vocês poderem apertar pause. Olha lá o destaque. Tá assistindo bem, se ligando, né? Tem que se ligar. Tá vendo? Olha lá o destaque. Depois do lado de cá. Ó. Olha lá, ó. Depois do lado de cá. Olha lá, ó. Então, aqui, ó. Aqui, ó. Aí o versículo chave 12:7. Cada qual conta com uma manifestação do Espírito. Cada qual conta. Cada qual conta com uma manifestação do Espírito. Nossa adoração deve refletir realidades espirituais, não nossos preconceitos, né? Mas eu só vou conferir uma coisa aqui que eu gosto de conferir para não dar errado, uma coisa aqui. Eu gosto de conferir para não dar errado. Eu não gosto de coisa desorganizada. Vamos lá. Só para dar uma conferida numa coisa aqui. Vou conferir uma coisa bem rapidinho aqui. Vou conferir aqui direitinho aqui. Se é isso mesmo que eu pude entender aqui. Deixa eu conferir aqui direitinho. Conferir aqui. Conferir. Exatamente, é isso aí.
É capítulo 12 mesmo que nós estamos lendo, exatamente. É capítulo 12. Agora vamos agradecer, meu irmão, que de madrugada eu vou voltar com tudo. Soberano Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, te agradecemos por esse culto nessa noite, 15/5/2024, na sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que tem. Abençoe somente esses meus inscritos que estão aqui e os que estão também lá no Facebook e no WhatsApp. A vitória é só para eles que eu te peço. Visita cada um deles e ajuda eles em tudo. Só os que estão ligados aqui. Amém e amém. Pega a benção. Madrugada, de volta aqui, ó. Tá sendo uma bênção, né? Os ensinamentos tá sendo uma bênção, tá sendo uma vitória. E até madrugada eu vou voltar novamente aqui, ó.